O doutor Pedro Proença junta-se também agora a nós, neste jornal. Doutor, muito obrigada por estar aqui connosco. Vamos focar aqui nesta questão, sobretudo, da falta de energia. Temos nesta fase, e 2 semanas depois do pior das tempestades, que foi a tempestade Christine, cerca de 35 mil pessoas que continuam sem eletricidade, por consequência sem comunicações, muitas delas também ainda sem água. Quais é que são os direitos destes clientes? Há aqui espaço para compensações automáticas ou indemnizações por danos? Sim. Boa tarde, Janete. Isto deixou de ser um mero incómodo para estas pessoas. Estamos perante aquilo que eu já apelido de um problema jurídico bastante sério. No caso da eletricidade em concreto, temos aqui uma entidade, que é a Redes, que é uma operadora exclusiva da distribuição de média e baixa tensão em Portugal. E como sendo uma operadora exclusiva, tem, obviamente, o exercício de uma atividade que é de interesse nuclear para o país e que lhe impõe deveres reforçados. E um dos deveres reforçados que recai sobre esta entidade, basicamente, era ter uma gestão estrutural do risco que evitasse ou minimizasse o mais possível estas situações. O que é que indicia claramente isto em termos de responsabilidade? Indicia que há aqui uma falha no mapeamento do risco, para além de uma questão que é clássica, Janete, nestes casos, que é nós percebermos nitidamente que nestas ocorrências, e o passado é demonstrativo disso, as zonas periféricas e as zonas rurais são sempre muito menos atendidas em termos da resolução deste problema, em termos de rapidez, do que outro tipo de zonas do país. E claro que isto traz prejuízos significativos. Isso se encaixa também em algum tipo de discriminação? Eu entendo que há aqui uma discriminação, isto é, no mapeamento do risco que estas entidades têm que fazer, obviamente em termos de gestão, eu não tenho dúvidas que há aqui deficiências no plano daquilo que é a previsão e o mapeamento desses riscos em relação a zonas que são mais favorecidas em termos de distância e interioridade. E o que nós verificamos de ano após ano, e há ocorrências que obviamente não têm esta dimensão, mas são mais localizadas, é que muitas vezes estas zonas são muito mais esquecidas por parte da reação destas entidades do que outras zonas que são zonas mais centrais em termos de acessibilidades e zonas urbanas. E afinal, doutor, quem é que pagará essa pesada fatura para estas famílias abrangidas? Ao fim de 15 dias mais serão, porque não se espera que se resolva já para amanhã, portanto serão mais isto é gravíssimo. 15 dias. Em termos de responsabilidade, vamos pensar, por exemplo, nas pessoas que têm que ter equipamentos de saúde em casa, que são equipamentos que são fundamentais à qualidade de vida, aos lares, às pequenas empresas e comércios e serviços que estão parados e que deixam de faturar, aos custos acrescidos que algumas destas pessoas e empresas tiveram que suportar com meios alternativos de obter a energia. E é claro que estas entidades têm que assumir, e volto a dizer, as falhas em termos de planificação e de resiliência, do dever de resiliência destas estruturas que têm que ser garantidas para estas entidades, fazem, na minha ótica, fazê-las incorrer em responsabilidade. O que é que as pessoas podem fazer? Podem, obviamente, antes de mais, recorrer ao portal da ERSE, da Entidade Reguladora dos Serviços de Energia, que deve intervir nestas situações, impondo as indemnizações e os valores de penalização contratual que estão impostas a estas entidades, mas obviamente que também interessa a estas pessoas, obviamente, se tiverem possibilidade, fazer um levantamento daquilo que são os seus prejuízos, e quando eu falo em prejuízos, falo não só em prejuízos materiais, mas também falo em prejuízos morais, porque hoje em dia é inconcebível nós podermos sobreviver em condições mínimas, sem eletricidade e sem água, e, portanto, começarem, obviamente, a exigir destas entidades o ressarcimento destes valores. Porque, repito, aquilo que está a acontecer, estamos a falar 2 semanas depois de cerca de 40 mil pessoas que ainda estão afetadas sem eletricidade, nada justifica isto. E estas empresas, porque prestam um serviço essencial ao Estado nuclear, têm que ter planos de resiliência e planos de contingência que evitem o mais possível estas situações. O que é que altera o facto de, como referiu, a Redes ter um monopólio, no fundo, não existir uma alternativa? Claro. Que obrigação, responsabilidade extra é que tem perante estes clientes? Janete, vamos, tudo aquilo que eu disse até agora, mas ainda mais reforçado. Isto é, sobre esta entidade, há um dever reforçado de resiliência, de contingência, de planificação, de mapeamento do risco e, sobretudo, de rapidez de resposta na resolução destes problemas, que não existiria dessa forma tão acentuada se houvesse no mercado concorrência relativamente a este tipo de serviços. E, portanto, isto é mais um dado para as pessoas perceberem que o nível de responsabilidade desta empresa é muito superior a que se houvesse concorrência. E o Estado pode exercer algum tipo de pressão? Claro que sim. O Estado, através do Ministério da Economia,
pode e deve exercer junto da ERSE e junto desta empresa, uma vez que tem um monopólio e exclusividade, o cumprimento célere das suas obrigações em termos de reposição, mas também mediar e criar pressão no sentido que estas entidades indenizem estas pessoas. Seria inconcebível que pessoas que por estarem no interior do país ou em zonas rurais estejam 15, 20, 30 dias à espera da resolução do seu problema de uma forma que me parece discriminatória e que é, obviamente, um incumprimento contratual grave do que estas empresas estão obrigadas a respeitar. E o facto de, por exemplo, estarmos em período de calamidade decretado até 15 de fevereiro, será neste contexto usado pela R-Redes de alguma forma para também, enfim, argumentar em sua defesa? Bem, eu poderia responder que juridicamente a questão da força maior, isto é, a existência de um evento, justifica-se no momento imediato a seguir ao evento. Isto é, as falhas de luz, falhas de eletricidade que foram significativas, poderão justificar-se no momento em que acontecem. Agora, 15 dias depois já não se justificam. Isto é, estas empresas têm que ter, obviamente, todo um mapeamento, toda uma estratégia em termos de resposta a este tipo de situações que minimizem o mais possível estes factos. E, portanto, à partida, aquilo que aqui está em causa é um incumprimento contratual claríssimo, Janete. Estas empresas, volto a dizer, têm contratualmente um dever de planeamento e de resiliência da estrutura da rede que lhes impõe uma resposta rápida a estas situações. 15 dias depois já não há justificação e a tempestade deixa de se desculpa. Muito bem. Doutor, muito obrigada pelas explicações. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigado.